Você já ouviu falar de uma criatura da floresta amazônica que mistura lenda, medo e mistério? Um ser peludo, gigante, com um olho no meio da testa e uma boca na barriga. Sim, estamos falando do Mapinguari, uma das figuras mais enigmáticas e assustadoras do folclore brasileiro. Mas será que ele é apenas uma invenção da imaginação popular ou há algo de verdadeiro por trás dessa história? Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a mente, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê a selva. Prepare-se para mergulhar em uma das mais assustadoras e intrigantes lendas brasileiras, o Mapinguari. Essa criatura mítica, coberta de pelos, com um só olho na testa e uma boca enorme localizada na barriga, habita as florestas densas e pouco exploradas da Amazônia. Mas o que torna essa lenda ainda mais surpreendente é a quantidade de relatos reais, testemunhos de pessoas simples e estudiosos que acreditam ter visto, ou ao menos sentido, a presença desse ser misterioso. Neste vídeo, vamos explorar desde a origem da lenda até os estudos mais recentes, sem deixar de lado os relatos de quem jura ter ficado frente a frente com o guardião da floresta. A figura do Mapinguari tem origem nas tradições orais de povos indígenas da Amazônia, principalmente entre os Caritiana, os Apurinã e outras etnias que habitam o norte do Brasil. Para eles, o Mapinguari não é apenas uma criatura, mas uma entidade espiritual poderosa, um guardião da floresta que aparece para proteger a natureza dos abusos humanos. Acredita-se que sua aparência grotesca, olhos brilhantes, boca vertical na barriga, pés virados para trás e cheiro insuportável, serve para assustar e afastar os intrusos. Ele é descrito como uma presença avassaladora, capaz de desorientar até os caçadores mais experientes. Durante o período do ciclo da borracha, nos séculos 19 e 20, muitos seringueiros que trabalhavam em áreas remotas do Acre e do Amazonas começaram a relatar encontros assustadores com uma criatura que parecia se encaixar perfeitamente nas descrições do Mapinguari. Entre esses relatos, o de um homem chamado Pedro, conhecido como Seu Pedro, se destaca. Ele afirmou ter se afastado de seu grupo em busca de água quando ouviu um rugido grave e sentiu um cheiro horrível, como de carniça podre. Ao olhar em volta, viu uma figura enorme, coberta de pelos avermelhados, com um único olho brilhante e uma boca no lugar onde deveria estar o umbigo. Segundo ele, a criatura apenas observou por alguns segundos antes de desaparecer na mata. Esses relatos começaram a se acumular ao longo dos anos, criando um padrão curioso. Todos descreviam a mesma criatura, grande, peluda, fedorenta, com um só olho e uma boca na barriga. Isso chamou a atenção do biólogo americano David C. Oren, que passou a investigar a fundo os relatos. Oren, que trabalhou no Museu Paraense Emílio Goeldi, acreditava que o Mapinguari poderia ser uma versão moderna do preguiçudo gigante, um animal pré-histórico que supostamente foi extinto há mais de 10 mil anos. Segundo ele, as descrições eram surpreendentemente compatíveis com fósseis encontrados na região. David Oren passou anos coletando relatos e cruzando informações. Ele viajava por vilarejos isolados, entrevistava indígenas, seringueiros e ribeirinhos, e anotava cada detalhe, tamanho, som, comportamento e até o rastro deixado pelo Mapinguari. Apesar de nunca ter conseguido provas concretas, como ossos recentes ou filmagens confiáveis, o número de testemunhos e a coerência entre eles deixaram Oren convencido de que havia algo ali que merecia mais atenção da comunidade científica. Sua teoria foi considerada ousada e enfrentou resistência, mas até hoje muitos pesquisadores citam seu trabalho como uma das investigações mais sérias sobre a lenda. Enquanto alguns buscavam respostas científicas, outros pesquisadores se aprofundaram nos aspectos culturais e espirituais do Mapinguari. Para os xamãs indígenas, ele é um aviso da natureza, um sinal de desequilíbrio. Quando caças em excesso acontecem, quando há desmatamento ou queimadas ilegais, o Mapinguari aparece para alertar que algo está fora da ordem. Nessa visão, ele não é apenas um monstro, mas um espírito da floresta, uma força que age em defesa da vida selvagem. Alguns xamãs afirmam que é possível sentir sua presença antes de vê-lo. O ar muda, os animais somem e um cheiro insuportável invade tudo. Em 2003, um grupo de ecoturistas vivenciou uma experiência que até hoje gera discussões em fóruns e grupos de mistérios. Eles estavam em uma trilha no norte do Amazonas quando ouviram gritos estranhos, algo entre o rugido de uma onça e o choro de um ser humano. Guias locais recusaram-se a continuar a trilha, dizendo que aquela era uma área proibida, onde o dono da floresta não gostava de visitas. Os turistas, assustados, deixaram o local e relataram o caso à polícia, que registrou o episódio como fenômeno não identificado. Em outro caso curioso,
Documentaristas estrangeiros que gravavam um episódio sobre mitos amazônicos em 2011 encontraram pegadas enormes em uma trilha lamacenta. As marcas tinham a forma de pés humanos, mas em tamanho gigantesco e com uma profundidade incompatível com qualquer animal conhecido da região. Eles tiraram fotos, recolheram moldes de gesso e, segundo rumores, chegaram a captar sons estranhos durante a madrugada. Contudo, o material nunca foi liberado ao público, o que gerou especulações sobre censura ou medo de pânico generalizado. Há também o relato de um pescador do Rio Madeira, em Rondônia, que afirmou ter visto uma pinguari à margem do rio durante uma noite de lua cheia. Ele descreveu a criatura como tendo pelos brilhantes e movimentos lentos, mas firmes. Ao acender sua lanterna, viu o olho da criatura brilhar em vermelho e sentiu um enjoo tão forte que caiu no barco. Ao acordar, estava sozinho, mas com marcas no corpo e as redes de pesca rasgadas. Ele jura que nunca mais pescou naquela área e que prefere andar quilômetros a mais do que atravessar aquela parte do rio. Mas o que mais intriga os pesquisadores é a recorrência do odor nauseante que acompanha os relatos. Muitas testemunhas descrevem o cheiro como sendo uma mistura de ovo podre, enxofre e carne em decomposição. Em diversas culturas, esse tipo de cheiro está associado a presenças espirituais densas ou até demoníacas. Isso alimenta a teoria de que uma pinguari seria mais do que um ser físico. Poderia ser uma entidade interdimensional, um guardião de um portal entre mundos, visível apenas em momentos específicos de desarmonia entre o mundo natural e o humano. Outras versões mais espirituais afirmam que uma pinguari é uma espécie de espírito de proteção, que assume a forma assustadora para impor respeito. Ele não ataca gratuitamente, apenas aparece como resposta a ações humanas que ameaçam o equilíbrio da floresta. Muitos pajés afirmam já terem se comunicado com uma pinguari em rituais, descrevendo-o como uma força muito antiga e sábia, que observa o comportamento dos homens e surge para restaurar a ordem quando necessário. No entanto, nem todos os encontros terminam bem. Há histórias de animais de criação mortos misteriosamente, plantações destruídas durante a madrugada e até pessoas desaparecidas em regiões onde uma pinguari teria sido visto. Embora esses casos nunca tenham sido oficialmente associados à criatura, moradores locais não têm dúvidas sobre quem é o verdadeiro responsável. Para eles, o silêncio das autoridades é uma forma de evitar o pânico e manter a tranquilidade da região. Apesar da falta de provas físicas irrefutáveis, a lenda do Mapinguari continua viva, especialmente entre aqueles que vivem perto da floresta. É comum que pessoas se recusem a entrar em certas áreas, mesmo sabendo que ali há caça ou pesca abundante. O medo, transmitido de geração em geração, molda comportamentos e mantém viva a tradição oral. E é exatamente isso que mantém o mistério tão poderoso. O fato de que, apesar da tecnologia e da ciência moderna, ainda existem coisas que não conseguimos explicar completamente. E aí fica a pergunta: será que o Mapinguari é apenas uma lenda criada para proteger a floresta? Um animal pré-histórico que sobreviveu ao tempo? Ou uma entidade espiritual que vigia silenciosamente a Amazônia? Cada relato traz uma nova peça para esse quebra-cabeça e desafia nosso entendimento do mundo natural e espiritual. E agora, eu te pergunto, você acredita no Mapinguari? Já ouviu algum relato parecido? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem ama mistérios e folclore brasileiro, e se inscreve no canal para não perder nossos próximos mergulhos nas lendas mais incríveis do Brasil. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez, na floresta.